Olá, meus queridos amigos, amada família de Deus, que prazer imenso estarmos juntos mais uma vez aqui pelo canal 6 da Blue TV. Adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Você acompanhou aí durante 3 semanas as reprises dos melhores momentos, né, do Devocional Intimidade. Eu tirei algumas férias, descansei um pouquinho, mas agora já estamos juntos aqui novamente de vento em polpa, renovado para adorar a presença do Senhor, para falar um pouquinho das histórias maravilhosas de transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Quando eu e você decidimos colocar o nosso coração na mão de Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Já no comecinho desse programa, é claro, quero relembrar você dos nossos canais de comunicação. Ali no Facebook nós temos 2 páginas, facebook.com/Programa Devocional Intimidade, e também a nossa página de Frases Devocional. Você pode compartilhar, mandar os seus recados, a gente está interagindo ali, né? E temos também o nosso e-mail de comunicação, que é o devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você tem o seu testemunho, Deus fez algo maravilhoso na sua vida? Manda pra gente pelo nosso e-mail e a gente quer contar a sua história aqui no Devocional Intimidade. Hoje nós vamos conhecer uma história de restauração, uma mulher de Deus, linda por dentro e por fora. Deus fez uma obra maravilhosa na vida da Lília Manta e nós vamos conhecer hoje a sua história no nosso quadro E Se Fosse Você. Seja bem-vindo ao nosso Devocional Intimidade nesta manhã. Querida Lília, que bom ter você aqui. Obrigada, Mônica. É um prazer muito grande estar com você e com os irmãos em casa. Amém. A gente poder contar, porque Deus é um ser eterno, intenso, mas que se preocupa com cada um de nós, né? É verdade. E você tem uma história muito linda, né, Lília? Diga-se de passagem, como eu falei, uma mulher linda por dentro e por fora, né? Obrigada, Mônica. Seus lindos olhos verdes expressam com certeza hoje Obrigada. Aquilo que Deus fez na sua vida, né? E o que Deus fez na tua vida, Lília? Conta pra gente. Deus tem feito grandes coisas, Mônica, na minha vida. Deus restaurou todo o meu lar, a minha família. Desde pequena eu era uma pessoa que nasci num lar que eu achava ser cristão. A gente falava de Deus, falava de Cristo. Mas era um lar também que cria em muitas outras coisas, né? Uhum. Aquele lar que é como muitos hoje brasileiros, né? Existe muito assim... eu tenho fé em Deus, mas também creio e temo outras coisas, porque na verdade a tua fé não está totalmente aliançada no Senhor, quando a pessoa ainda não tem totalmente conhecimento da palavra de Deus para poder estar realmente se entregando, né? Sim. Então era o que acontecia no meu lar. Havia o temor de Deus, mas temor de outras coisas também. A gente não tinha uma completa... Na verdade, é uma religiosidade construída naturalmente, né? Você tem temor a um ser superior, mas na verdade você não conhece esse ser. Você não tem um relacionamento profundo para ter segurança que Ele é capaz de te guardar, te proteger. Não é exatamente a Ele que você recorre em todos os momentos, né? Às vezes uma pedra, às vezes quando a criança está doente era uma benzedeira, às vezes era uma oferta, uma flor que você vai no final do ano jogar na praia porque você acha que aquilo ali vai estar te trazendo bênçãos e benefícios no próximo ano. Na verdade, a gente acreditava em Deus e em muitas coisas e não acreditava em nada, né? Porque quando eu também perdi um familiar, como eu perdi o meu avô, foi a primeira pessoa assim da família que eu perdi adolescente, que era uma pessoa extremamente importante para mim, o pai da minha mãe, eu senti uma dor muito forte. E a gente falando, a gente parece que se remete àquele local e junto com aquela dor eu não sentia consolo algum. É como se não houvesse mais nada após aquilo. Então parava ali a nossa fé, sabe? Acabou tudo. E eu via ao meu lado as pessoas que eu mais amava, a minha avó, a minha mãe, que é aquela perda, naquele desespero profundo por aquela perda também. Então acabava tudo ali. É como se realmente falava que existia o porvir, mas não sentia, não vivia aquilo. Mas dentro de si não conseguia viver essa realidade. Não conseguia sentir, né? Isso, é verdade, o contexto do teu lar, porque
eu já li o testemunho, né, da Lília, mas é algo muito comum a muitos brasileiros hoje, há muitas pessoas ao redor da terra que assistem e veem o nosso programa e elas vão se identificar com essa história. Mas como é que era o contexto do teu lar? E esse contexto todo de lar foi marcando a tua vida, né, Lília? Então, Mônica, eu desde pequena eu fui criada num lar em que meus pais se amavam, nos amavam, mas enfim, aquilo que eu te falei, né? Havia uma falta muito grande da presença verdadeira de Deus que traz paz e equilíbrio. O meu pai é médico, eu sou a primogênita, a primeira de 4 irmãos, e meus pais começaram a vida muito cedo. Eu não sabia, na verdade, que eu fui a origem do casamento dos meus pais. A minha mãe, ela casou grávida, eu fui o motivo deles iniciarem o casamento. O que eu não sabia também é que antes deles optarem por essa questão de casarem-se, o meu pai, como ele era estudante ainda de medicina na época, né, eles decidiram que não iam contar para ninguém que minha mãe estava grávida e tentaram me abortar, né. A minha mãe, quando descobriu, acho que devia ter 1 mês, 2 meses de gravidez, ela tentou o aborto e esse aborto foi planejado pelos dois. Eles foram a uma determinada sala hospitalar e o meu pai tentou fazer a injeção de algumas substâncias para que a minha mãe pudesse me abortar. Eu não sabia, nunca soube de nada disso até a minha fase adulta, né? Então, o que eu sabia é que o meu pai, muito jovem, mesmo tentando ser um chefe de lar e ser responsável conosco, sempre procurou prover de tudo, mas ele era bem assim, desesperado, era uma pessoa que queria aproveitar um pouco da vida dele, ele casou meio que se sentindo obrigado a casar. A minha mãe veio de um lar muito carinhoso, ela já era mais mansa, tentava trazer equilíbrio pra gente, mas com aquelas atitudes do meu pai muito, vamos dizer assim, responsáveis por querer nos atender nas necessidades, mas irresponsável por não ser aquele marido atencioso e carinhoso e prestativo, trazia muitos transtornos para ela. Então, ela também era uma pessoa nervosa, desequilibrada, isso tudo passava para a gente como filho. E eu, desde novinha, eu sofri muito isso, eu via muitas brigas entre eles e aquilo me trazia muita instabilidade. Juntamente com essa instabilidade, eu tinha uma sensação assim de... como se eu não pertencesse àquilo, eu não me sentia amada. Por mais que eles tentassem fazer as coisas, eu me sentia rejeitada. E como você não sabia dessa questão, né? Da questão do aborto, isso eu acho que é algo muito forte, porque a gente levanta essa bandeira hoje, né? E é santo, porque a gente não tem o direito de tirar uma vida. Mas naquele momento, espiritualmente, foi liberado algo que fazia realmente com que você não se sentisse parte daquele contexto. Por quê? Porque outrora foi feito algo, foi tentado fazer algo onde se disse, não, nós não queremos você. E até que isso se quebre, até que isso seja revogado do reino espiritual, isso foi gerando todos esses problemas espirituais, emocionais na sua vida e foi indo com o seu crescimento. Até que um momento você relatou que você, inclusive, intentou contra a sua própria vida, né? Sim, aos 11 anos de idade. Eu tinha uma situação muito difícil também, é que muitas vezes eu acordava com uma dor no peito muito grande, havia já meio que uma depressão ali que me acompanhava e ela me afetava muito nas manhãs. Eu geralmente acordava com aquela tristeza, aquela dor muito forte no peito, como se algo terrível tivesse acontecido no dia anterior, mas nada aconteceu, como se alguém tivesse morrido, como se algo muito ruim tivesse acontecido. Era uma dor que me acompanhava a minha infância inteira. E juntamente com a desentendimento dos meus pais, aquela falta de paz, né? Aos 11 anos de idade, eu falei, eu não quero mais continuar. Acho que na minha cabecinha de criança, né? Do jeito que eu entendi, eu falei, acho que eu vou parar com isso tudo. Uma das coisas que marcava muito as brigas dos meus pais é que era geralmente na madrugada, né? Meu pai bebia, saía de casa, voltava tarde e tinha um relógio ali que ficava, aqueles relógios grandes, tipo um cuco, mas enorme, de pé, né? E aquilo ali fazia um barulho alto, tic-tac, tic-tac. E a gente passava até as madrugadas ouvindo aquilo tocar até a hora que o meu pai chegava e a briga começava e eram aquelas confusões. Na verdade era um ciclo vicioso, né? Era um ciclo vicioso e esse tic-tac marcava muito essa sensação desses momentos ruins que estavam prestes a acontecer. Então naquele dia eu falei, o meu pai médico, tínhamos muitas medicações em casa e na minha cabeça eu falei, eu vou me matar, mas eu não tinha arma, eu não tinha nada que como criança eu pudesse
providenciar aquilo. Então eu fui em uma das caixas que ficava embaixo de um armário de banheiro, eu tirei aquela caixa e eu falei, eu vou escolher um vidro de remédio, eu vou tomar todo, e aí eu vou resolver isso, eu vou parar. E fui lá naquele tic-tac do Cuca, eu falei, o tic-tac também vai parar. E eu parei a hora do relógio na hora que eu decidi fazer aquilo, bem assim programado para uma criança, né? Mas aquilo na hora veio no meu coração daquela forma e eu peguei o vidro de remédio e eu peguei um vidro de bolinhas vermelhas que eu falei, esse parece ser mais perigoso. E tomei todo. Mas eu vi que ali a misericórdia e a mão de Deus já estavam sobre mim. Eu senti muito sono depois que eu tomei aquilo. Dormi, depois acordei e descobri que era um vidro de vitamina. Não deu certo. Você vê que Deus, ele cuida de você mesmo naquele contexto. É isso que eu acho tão lindo no Senhor. Porque não importa o que nós estejamos vivendo, Ele sempre vai estar conosco. E no próximo bloco a gente vai contar a tua trajetória de restauração, né, Lília? Isso aí. Que é muito linda. Então você não saia daí, são só 30 segundinhos e a gente volta para contar quão lindo é o amor do nosso Deus. 30 segundinhos, a gente já volta.